Então, bom dia. E hoje, como eu tinha comentado com você, se alguém ficar desconfortável sentado, pode deitar, viu? Não tem problema. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas reflexões de fé que a gente foi convidado a fazer e ainda está sendo convidado por conta desse período entre eclipses, tá? Nesse momento, e agora, nessa última semana, principalmente foi na terça, eu saí aqui da aula, fui para casa, e aí eu comecei a refletir sobre algumas coisas que eu tinha falado aqui, e aí eu comecei a pensar nessa ideia de Deus, de fé, o que me motivava. Eu falei, gente, peraí, mas como é que eu vou me conectar com essa fé? E aí eu comecei, inclusive, em alguns conceitos do Vedanta e algumas coisas de Nova Acrópole. Porque, por exemplo, né, se a gente fosse pensar hoje, como a gente imagina o nosso Deus? Em qualquer uma das culturas, quando se imagina, se pensa nesse Deus, se pensa numa imagem de algum homem ou mulher, né? Agora, se eu fosse capaz de conversar com um passarinho, seria um Deus passarinho, com cabeça de passarinho. Vocês não acham? Cada um projeta a sua imagem para isso que eu quero conversar e criar uma relação. E aí eu pensei, tá, beleza, então eu não vou assumir que é uma forma humana. Porque beleza, a gente tem árvore, a gente tem passarinho, a gente tem cachorro, a gente tem ser humano. Por que eu vou achar que o ser humano é melhor que todo o resto e aquilo que rege tem a minha forma? Falei, pronto, já vou eliminar essa possibilidade, né? Mesmo sabendo que boa parte das religiões fazem isso. Mas por quê? Por que a gente cria a ideia, uma imagem de um Deus que é humano? Porque eu quero criar conexão com isso. É muito difícil eu pegar, por exemplo, tanto que é mais fácil para alguém ter empatia por um cachorrinho, por um bebê de cachorrinho, ou uma mudinha de planta. O que é mais fácil ter empatia? Se acontecesse alguma coisa, eu tenho certeza que vocês iam primeiro tentar salvar o cachorro do que a mudinha de planta. E a gente várias vezes esquece de dar água para a planta, porque ela não comunica. Aí se eu dissesse então que uma pedra está no meio do caminho, é difícil a gente ter empatia, porque ela não é senciente e aí, teoricamente, não consigo imaginar um Deus de pedra. Eu sempre vou imaginar com uma forma humana. Aí eu falei, beleza, então eu vou tentar ir além disso. Então, o que poderia ser esse Deus? Eu falei para ele que estuda na Nova Acrópole, né? Eu poderia pensar, então são as leis que regem o universo. Então, vou pensar que o que criou são as leis que regem o universo. Eu falei, minha nossa, como é que eu vou criar uma relação com as leis que formam o universo? Como é que eu vou pedir alguma coisa para algo tão intangível? Aí eu comecei a entender uma pira, né, que é muito grande, que, por exemplo, quando a gente vai começar a estudar Vedanta e eles dizem que Deus não tem forma, não tem nome, não tem nada, eu falava, porque na minha cabeça fazia sentido, mas eu nunca levei isso para o coração. Falei, meu Deus, como é que eu vou me relacionar tipo com o ar? Como é que eu vou criar uma relação de empatia com o ar? Porque é isso. Se eu tenho que pensar numa lei, uma lei não tem forma, não tem... Vamos dizer assim, eu queria que vocês agora criassem uma relação com a lei da gravidade. É difícil, porque é uma lei. Eu entendo que ela rege meu corpo e ela rege todo o universo, mas como é que eu crio uma relação com isso? Aí eu falei, tá, mas e agora como é que eu continuo mantendo uma relação, ou seja, acordando de manhã e agradecendo pela minha vida que está aqui, terminando o dia agradecendo por tudo. Eu agradeço para quem? Eu senti uma certa sensação de desamparo. Eu falei, tá, mas espera aí, se eu não tenho ninguém para conversar, para pedir, para agradecer, com o que eu vou me relacionar? E aí eu lembrei de outro conceito muito interessante do Vedanta e de algumas dessas filosofias, Sankhya também, que é uma das filosofias que está por trás do yoga, né, da cosmogonia, da formação do universo. O yoga tem uma filosofia, que é o Sankhya, tá? Que prega os 5 elementos, então água, terra, ar, fogo e éter. E aí tu começa a entender que tanto essa grama é formada desses 5 elementos, eu sou formada dos 5 elementos e tudo ao nosso redor é formada desses 5 elementos. Eu falei, tá, mas então tudo tem vida, tudo tem átomo. Aí como é que eu vou me conectar com isso que está dentro do átomo? Porque no final é a mesma coisa que me conecta com o átomo, eu sou feita de átomo, vocês são feitas de átomos e o ar tem átomos também.
E aí aquela história do todos somos um, é isso, tudo é feito de átomo. Mas aí por que algumas coisas são vivas, outras não? Como é que eu conecto com tudo isso? Como é que eu faço essa linha sem perder a fé que é tudo sem sentido? Porque quando a gente começa a pensar racionalmente nisso tudo, eu vou dizer, peraí, mas aí nada tem sentido. Qual que é a função de tudo isso? E aí a gente começa a entender que se essa mesma força que anima essa árvore é a força que anima a minha vida, imaginem, e aí para tentar fazer isso um pouco mais tangível, vamos imaginar que é tipo o ar. O ar passa dentro dessa árvore, né? As folhas respiram e passa dentro de mim. Então tem uma força que anima aquilo e isso, e está aqui dentro. Ou seja, Deus também está dentro daqui. Mas por que eu não consigo ouvir, sentir esse Deus? Então eu comecei a lembrar de uma coisa que muitas religiões falam. Essa relação não é com nada que está fora. O Deus está aqui dentro. Aí eu falei, olha, é mesmo. Porque é isso, a gente ouve, mas estava difícil de fazer isso ficar tangível, de fazer isso ficar profundo. Aí eu falei, esse Deus está aqui dentro. Aí eu falei, tá. Então de manhã, quando eu vou pedir alguma coisa e eu vou agradecer, eu vou pedir e agradecer para mim. Mas aí por que eu estou pedindo e agradecendo para mim? Aí eu me conectei com outra coisa que é muito profunda. Eu não sei se vocês já ouviram falar da escala das emoções de Hopkins. É um médico que criou uma escala frequencial para as emoções. Emoções como, por exemplo, o ódio, a raiva, vibram muito baixo. O amor e a compaixão são principalmente, acho que é a compaixão, se eu não me engano, é a que vibra mais alto. Gratidão, E aí para pensar, eu tenho uma escala frequencial, ou seja, se eu quero viver num mundo bom, se eu quero viver bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conectar com essas emoções. Como eu faço isso? Agradecendo. Eu tenho que agradecer para alguém do lado de fora? Não. Eu tenho que evocar isso dentro de mim. E é por isso que a gente ora. A gente não ora para pedir para ninguém do lado de fora. Eu oro para evocar uma emoção, uma frequência, para fazer isso vibrar dentro de mim. Aí vocês pensam, talvez faça sentido. Por que vocês acham que vocês amam? Por que vocês acham que o ser humano ama? Mais uma reflexão de Vedanta. Vedanta vê o amor dessa forma. A gente ama para evocar o melhor na gente. É uma escolha egoísta, inconsciente, mas é. Vocês acham que vocês ficam mais legais quando estão amando por quê? O coração de você se abre, diminui a distância entre você e o outro e você é capaz de fazer coisas que você não faz por todo mundo. Você amplia a sua generosidade, a sua bondade, a sua compaixão, tudo. Ou seja, um jardim que estava seco, ele é nutrido pelo amor. Ou seja, o que a gente precisa evocar? O que a gente está buscando com a oração e com a fé? Molhar o nosso jardim para que ele floresça, para que ele tenha borboletas, para que, enfim, vibre alto. Então, quando a gente está tentando se conectar com a fé, não é para colocar um Deus num pedestal, para entender quem é a imagem que está lá atrás e para escolher um Deus. Não é para isso, gente. A gente está orando para trazer isso tudo aqui para dentro. E é louco eu falando sobre orar. Eu que algum tempo atrás tinha aversão à religião. Porque para mim não é sobre religião. A gente criou as religiões, e se parar para pensar, e aí quando eu fui nisso, eu comecei a parar para pensar, tá, mas e por que criaram as religiões? Por que as religiões foram criadas? Claro, a gente entende que tem muita gente querendo dominar e controlar. Tem. Mas a ideia inicial de criar uma religião, para pensar como a gente conseguiria ensinar ética, moral e alguns preceitos para a população de uma forma geral. Que a gente não deve matar. Tem como fazer isso pela polícia, que está ali para te prender. É pelo medo. Mas como a gente se conscientiza de que a gente não deve matar? A maioria do nosso país é católico. E a gente tem os 10 mandamentos. E eu sempre pensava, mas eu nunca vou matar. Mas querendo ou não, algumas pessoas precisam receber essa informação. Não matarás, não roubarás.
Bom dia. Nossa, viu? Obrigada. Tu tá mal acostumado, Tarcísio. Então, por que a gente está recebendo isso? A gente está recebendo quase essas leis que regem o universo, a gente está recebendo isso, só que da sociedade. Só que o problema foi que algumas pessoas perceberam que isso também era uma forma de controlar e manipular a população. E aí a religião foi distorcida. Mas a ideia da religião é religare, é nos conectar com algo mais profundo. E esse algo profundo é externo? Não. É esse Deus interno. É isso aqui que pulsa aqui dentro. E é isso que vai fazer vocês serem pessoas melhores e viverem uma vida melhor. E aí, talvez, para alguém aí que já tenha estudado, eu não sei se é a Bíblia, eu não lembro exatamente a escritura, mas inclusive Vedanta, né? Eu falo muito de Vedanta porque é o que eu estudava, né? Então, eu sei um pouquinho mais disso. Fala-se de realidades paralelas, de mundos paralelos. Será que todos nós, e eu estou falando aqui nós que estamos aqui presencialmente no mesmo lugar, será que a gente está vivendo a mesma realidade? Será? Posso afirmar, não. A gente está vivendo em mundos diferentes. Se alguém aqui é muito medroso, aqui em Brasília é difícil dar esse exemplo, mas se a gente estivesse no Rio ia ser um pouco mais fácil. Se alguém é muito medroso, talvez estivesse o tempo inteiro preocupado com suas coisas, ser roubado, ser alguma coisa assim, ser assaltado. Se a gente estivesse num país de guerra, a pessoa talvez estivesse com medo da bomba. Alguém que está em paz se conecta com a paz profundamente e mesmo que exista a iminência de uma bomba, de um assalto, vai estar em paz. E aí quando falam que a gente é convidado a um mundo diferente, é isso, a pessoa que está em paz vive num mundo diferente. Porque a ameaça está ali, mas ela não se sente ameaçada. E aí a gente começa a entender que é a gente que cria o nosso mundo, a nossa realidade. Às vezes o dia está super ensolarado, mas emocionalmente está super nublado para mim. Eu acordei triste, eu acordei mal-humorada, e não importa, uma fechada que eu vou tomar no trânsito é suficiente para estragar meu dia inteiro. E aí eu vivi num mundo ruim. A fome, a pobreza, tá tudo aí, o tempo inteiro, nada mudou. Se eu chegasse aqui para vocês e dissesse, Marcela, você acabou de ganhar R$1 milhão. Cara, eu tenho certeza, o mundo dela mudou. E talvez isso não tenha efetivamente acontecido, mas ela sentiu, mudou o mundo dela. Vocês entendem a importância de se conectar com as emoções e as sensações de vocês? Vocês percebem como isso é algo poderoso e que a gente não pode negligenciar? E aí, vou ver, ainda dá um tempinho. E aí a gente entra numa coisa que essa eu vim refletindo hoje de manhã. Eu estava lá no carro, e aí, eu não sei se todo mundo já parou para pensar nisso, mas o ser humano é um ser que ele quer muita validação. O ser humano quer ser aceito. E aí, eu sei disso já por N estudos comportamentais, né? O ser humano, a criança, ela quer se sentir aceita. Boa parte dos comportamentos que ela desenvolve nos primeiros anos é para agradar o pai e a mãe. Claro que alguns deles é por sobrevivência. Ele acha que se não fizer isso, não vai ganhar comida, vai morrer. Tá? Então é instintivo. Mas tem algo além disso. E por que a gente continua executando os mesmos comportamentos mesmo depois de adulto? Porque a gente já sabe que não tem mais um peito que se a gente não receber, não vai. Mas por que eu continuo fazendo tanto esforço para ser aceito? Para ser aceita? Vocês já pararam para pensar nisso? E aí eu falei, cara, eu acho que tem alguma coisa aí que dá para conectar com tudo isso da fé. Falei, quer saber? A gente fica tentando ser aceito porque a gente realmente não tem certeza do que a gente está fazendo, a gente não tem certeza do que a gente é. No momento que a gente é validado, eu digo, oh, beleza, estou fazendo certo. Vocês percebem que os grandes mártires, os grandes líderes, eles estão nem aí se vai dar guerra, se vão apanhar, se vão não sei o quê, porque eles têm uma convicção, uma conexão tão forte com o sentir deles, que eles sabem que aquilo é o certo, e se eles não receberem validação, azar.
Então perceba que talvez as coisas na vida de vocês em que vocês ainda estão buscando muita validação são coisas em que vocês não têm muito bem consolidadas. E aí, claro, a gente ser humano, a gente vai continuar nessa eterna, eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas comecem a olhar para isso. Quais são os momentos, as situações em que vocês ainda percebem que vocês buscam muita validação? Só uma forma de trazer para a prática tudo isso que a gente falou de fé. Porque se eu entendo que o meu estado de humor, a minha emoção é o que cria a minha realidade, se eu continuar dependendo disso no meu entorno o tempo todo, a minha vida vira um inferno, porque eu estou dependendo o tempo inteiro dos outros. Já é difícil me controlar, imagina os outros. Percebam como a gente vive a vida e a gente deixa isso literalmente nas mãos dos outros. E eu não estou dizendo que vocês não devem se importar com o que os outros sentem ou pensam, mas vocês têm que se conectar com as convicções de vocês. Para que aí no momento que vocês têm que tomar uma decisão, vocês não vão procurar a validação, porque vocês sentem que esse é o caminho certo. E isso a gente só consegue quando se ouve. Isso é o yoga. É ouvir o que a gente efetivamente sente. E às vezes é contraditório. Então, assim, vocês bem sabem que não é sempre a massa que está certa. E se a gente continuar procurando validação na massa, a gente vai ter o efeito manada. E às vezes quem gera uma transformação é aquele patinho feio que foi meio contra o fluxo, a ovelha negra. É fácil ser ovelha negra? Não. Estou pedindo para vocês fazerem coisa super disruptiva, tirar a roupa e chocar todo mundo? Não. Mas às vezes é disruptivo ser você mesmo. Falar o que você sente. Às vezes o que a pessoa do seu lado, o seu familiar, o seu amigo precisa é ouvir um feedback verdadeiro, mesmo que doa. Escolham as palavras com jeito. Eu não vou entrar tanto nisso, eu vou deixar isso para uma outra conversa, para a gente não colocar muito assunto, mas aí entra a história de manter uma verdade, mas não fazer dela tão dura, lapidar. Né? E aí a gente vai começando com uma comunicação. A gente entra para a comunicação não violenta. Isso a gente vai falar num outro dia. Mas a comunicação é uma das boas chaves que a gente tem para se permitir ser a gente mesmo. Imagina se vocês pudessem falar o que estão sentindo a qualquer momento, sem medo de ferir o outro. Sem medo de ferir o outro. Porque vocês sabem que vocês sabem comunicar. E aí eu, ao invés de dizer, vocês estão errados, eu vou dizer, eu estou me sentindo tão mal porque eu estou diferente de todos vocês. Ao invés de dizer que vocês estão errados, eu falei a mesma coisa, só que de um jeito empático. Mas para fazer isso com o outro, preciso fazer isso comigo mesmo. Não achem que vocês vão aprender a comunicar com o outro sem aprender com vocês mesmos. E para isso a gente precisa desenvolver amor pela gente. De novo, não é ego. Não é colocar as minhas necessidades à frente de todo mundo. É aprender a amar suas fraquezas, amar você exatamente como é. E é isso. Então fica essa reflexão para essa semana. A gente vai ter um período muito bom esse final de semana. A gente vai ter alguns aspectos muito positivos energeticamente, né? Que eu sempre gosto de trazer aspectos astrológicos. Aspectos de Júpiter que trazem expansão, mas principalmente no sábado a gente vai ter Mercúrio Casime. Mercúrio Casime é quando o Sol se alinha com o Mercúrio, que é o planeta da mente. É quase como se a gente assumisse uma clareza muito grande. Então, esses assuntos, se algum deles tocou vocês, tomem o sábado para sentar e refletir pelo menos por uns 5 minutinhos onde isso tudo se encaixa em você, na sua vida, tá? E no domingo a gente tem a nossa aula, e aí se vocês tiverem alguma reflexão, a gente já traz para a aula de domingo, tá bom? Então,